Boa noite, cidade, com Marconi Pedro e Joás Nascimento, com as principais notícias de senador Georgina Avelino e região, participação especiais e muito mais. Análise de comentário, Marconi Pedro. Olá, boa noite a todos que nos assistem aqui no nosso canal Pós TV RN. Hoje estamos aqui com uma convidada especial, né? A nossa professora Silvana. É Silvana? Silvana, sim. Isso. Então, a gente tinha comunicado, né, o pessoal que nos assiste aqui no nosso canal, a sua participação hoje, né, aqui para nossos internautas, né? Temos hoje o prazer, né, de ter a senhora aqui, aliás, você, né, participando, né, do programa. Participando do nosso programa hoje e queremos aí que a senhora, você se apresente, né, ao pessoal aí do nosso canal e pessoal do nosso portal de notícia Correio do Agreste. Primeiro, te agradeço, Marconi, pelo convite, pela participação. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo e que seguem o seu portal, que, aliás, é muito interessante, né, eu venho conhecendo ele há algum tempo e seguindo ele, então realmente, para mim, é uma satisfação estar com vocês. Eu sou professora, minha formação, sou professora de História, tenho 30 anos de magistério, me aposentei o ano passado, e nesses 30 anos, a escola, além da gente ensinar os alunos, a gente aprende muito, né? E aí é nessa aprendizagem que eu pensei, bom, o que fazer agora, depois de aposentada, né? E aí eu decidi estar criando aí, né, uma nova forma de trabalho, de estar colocando o meu conhecimento. Eu sou de São Paulo, na realidade sou de São Bernardo do Campo, e desde muito jovem, quando, né, eu estava lá em São Bernardo, aqueles movimentos que haviam em São Bernardo, os movimentos das fábricas, todo aquele processo que a gente estava saindo de um regime militar, as diretas estavam, né, sendo construída, o Partido dos Trabalhadores estava nascendo ali na cidade que eu nasci, então eu acompanhei todo esse processo muito de perto. E na época, Marconi, eu fazia parte da Pastoral da Juventude da Igreja Católica. E então, né, eu era ativista desde 13 anos de idade. Então, quem nasceu em São Bernardo, na época, né, que o PT nascia, tinha uma participação muito grande. A partir dali, a gente conhece Paulo Freire, que é a figura que eu me inspiro todo o meu trabalho, né, desde lá na minha formação. E aí eu decidi ser professora, e aí me formei como professora de História, e tenho seguido esse caminho de uma participação onde as pessoas se integrem. Então, eu penso que é essa minha linha de trabalho. Não sou uma teórica, apesar de ter bastante conhecimento teórico, acho que a gente tem que falar como as pessoas entendem, de forma simples, de forma prática, com o pé no chão. Então, a minha formação, ela vem lá de trás, né, lá das pastorais, das comunidades eclesiais de base, que, né, eu acabei participando na época. Então, foi a minha base de trabalho que eu tenho trazido, né, no meu dia a dia de trabalho ainda hoje, né? Então, foi aí que eu comecei. E aí, como você nos encontrou na internet, mulher? Fale aí. Então, nesse processo de internet, eu acho a internet um local, assim, muito interessante, porque você encontra de tudo na internet. Você encontra pessoas que têm um pensamento muito interessante, você encontra fake news, você encontra de tudo, né? É um espaço que eu acho que é importante a gente estar conhecendo, apesar, né, das fake news, que são grandes problemas hoje em dia. E aí eu acompanhando vários canais, inclusive o de vocês, e por eu também ter um canal, aí a gente acaba fazendo contato e tentando encontrar temas e assuntos para estar levando também para o meu trabalho, né? E aí eu acabei encontrando o trabalho de vocês, achei bem interessante, entrei em contato, e aí a gente acabou tendo essa conversa, e eu achei interessante a proposta de estar escrevendo, né, para um portal, que é o Portal do Agreste, que eu não tenho a prática da escrita,
que acho que é importante, mas a ideia de escrever no portal também me traz a ideia de escrever para um público ligado à educação, mas não necessariamente ser professores. Porque, de alguma forma, todo mundo é ligado à educação. Oi? Um mundo novo, né? Com certeza, com certeza. Eu sou de São Paulo, mas a minha origem é nordestina. Meus pais são de Pernambuco, né? Então eu me sinto muito próxima ao Nordeste. Meu pai ainda mora em Pernambuco, Caruaru. Então eu me sinto muito próxima ao Nordeste, apesar de não ser nordestina. É uma cultura belíssima e que tem a discriminação, tem o preconceito, né? A gente que está aqui na região do Sudeste, a gente percebe que ainda existe essa postura preconceituosa. Então, fazer um trabalho com vocês do Rio Grande do Norte, para mim, assim, é uma satisfação incrível, de verdade. Eu acho que é o berço do Brasil, né? O Nordeste, ele construiu São Paulo, então a gente tem que ter muito respeito aí pelo povo que mora nessa região. Professora, como a senhora vê hoje a educação no Brasil? Hoje? Vamos lá. Eu acho que o Brasil, não só na educação, mas como todas as áreas, está totalmente à mercê do nada. Né? A gente tem um desgoverno complicadíssimo e muita coisa que foi construída na educação, hoje em dia a gente não tem mais esse amparo. Né? Então a gente vê as falas do ministro da Educação sobre a questão das cotas, que é um problema, sobre a questão da educação especial, que ele também não apoia. Então, eu vejo a desconstrução da educação, a ideia de transformar a educação em escolas particulares, como se o Estado não tivesse a responsabilidade de estar investindo na educação. Então, vejo que hoje o Brasil está totalmente na contramão do processo educacional que eu acredito, né, que deveria acontecer. A gente tem que estar mudando esse processo urgentemente, porque senão a gente vai ter cada vez mais a população pobre sem uma educação de qualidade, e a população mais abastada tem uma educação de qualidade, e continuamos aí perpetuando, né, um domínio de classes que, no meu ponto de vista, não constrói, destrói toda a sociedade. Essa educação que a senhora vê hoje, que não há mais essa possibilidade, né, de o pobre hoje ter acesso à universidade, né? Uhum. Sim, porque nós tínhamos, né, todo um trabalho do Enem, do ProUni, onde a gente conseguiu ver o pobre entrar nas faculdades. Isso é um sonho. E a gente está vendo que esse sonho está sendo deixado para trás. Então, cada vez menos a gente vê a população pobre com acesso às universidades. E isso acarreta um problema de mão de obra. A gente tem uma mão de obra menos qualificada, as empresas acabam não vindo para cá, porque a mão de obra não é qualificada, as pessoas acabam não lutando pelos seus direitos, porque a questão de emprego também começa a ser problemática. Então, penso que a gente tem que estar voltando ao caminho de construir universidades, dar essas universidades para a população toda, né? Toda a população precisa. E aí começar também a fortalecer a educação básica, a educação infantil, lá na primeira infância, que as crianças precisam de um apoio, inclusive alimentar, porque se a criança não tem uma boa alimentação quando ela tem 2, 3, 4 anos, quando ela chega na universidade, o déficit que ela tem de aprendizagem, ele é muito grande. Por mais que ela estude, se esforce, ela perde algumas coisas que ela não recupera. Então, é muito importante a gente estar pensando a educação desde a pré-escola, principalmente na parte alimentar e de segurança, para que a criança, quando ela comece a estudar, ela tenha toda a possibilidade de desenvolver o potencial dela, que às vezes não é desenvolvido justamente por conta da fome, por conta da falta de recurso, falta de estímulo, de incentivo. Então, a educação, ela toda a revista, da pré-escola até a universidade. Essa deficiência que a senhora fala, você fala, a questão da qualificação por parte de quem? Dos alunos, dos professores, de quem? Do poder público? Olha, Marconi, eu acho que hoje a gente tem um problema sério na formação de professor, tá? Eu trabalho, eu sou professora universitária, trabalho com formação de professor, e a gente tem uma deficiência muito grande em formar os profissionais, tá? Por quê? Os profissionais, eles
entram, né, nas faculdades da educação por, muitas vezes, não, como é que eu diria, não é que seria a última opção, não é isso. Mas a gente tem pessoas que entram, né, nessa área, que tem uma visão média, vai ser um profissional mediano. E alguns profissionais que teriam uma competência, uma capacidade muito grande de ser profissionais excelentes, eles não entram na educação. Por quê? Porque eles não veem a educação como uma forma lucrativa. Eles vão ter salários muito baixos. Então, a educação, ela não atrai todos os tipos de profissionais. Os mais qualificados, por exemplo, acabam não se entrando nessa profissão. E aí, se você tem todo mundo na média, você não força com que os professores se desenvolvam mais. Se você tem nos profissionais pessoas medianas e pessoas extremamente competentes, pessoas menos, então você força com que todo aquele grupo, ele se incentive um a estudar o outro, porque acaba sendo uma competição natural, e isso acaba não acontecendo hoje no Brasil, por conta de salário, né? E aí, outra problemática é que o professor, ele precisa estar se atualizando sempre. Ele tem que estar estudando constantemente. Mas o professor, por ter um salário baixo, ele não consegue ter acesso a livros, às vezes ele não tem acesso à internet. A gente está vendo agora que tem professor que tem muita dificuldade de fazer as aulas online, porque não tem acesso, não tem dinheiro para ter acesso, né? Então, acaba a gente tendo aí uma situação onde o profissional se perde, não por culpa dele, não acho que seja culpa do profissional. Penso que os governos, eles têm que ter políticas públicas claras, então eu coloco a responsabilidade na questão dos governantes, tanto se for na área municipal, estadual ou federal, porque é eles que têm que dar esse suporte na formação inicial do professor e na formação contínua. E para isso ele tem que dar um salário adequado e cobrar daquele profissional que ele faça o seu trabalho. E também não adianta você só ter um profissional qualificado se você não dá suporte para a garotada que está estudando, né? Inclusive o suporte de poder estar na escola, de não ter a preocupação de ter que trabalhar, de não ter que ter a preocupação alimentar. Então, são coisas que têm que andar junto. Então, eu responsabilizo a dificuldade da educação na questão dos gestores municipais, estaduais e federais. Eu acho que eles são os responsáveis para a gente mudar essa lógica. No seu ponto de vista, com a experiência que você tem, o que deveria ser feito para resolver esse problema hoje no Brasil? Primeiro, voltar ao que a gente tinha, né, que era a valorização da escola pública, a valorização das universidades. Eu acho que a gente estava num bom caminho, aí eu vou estar puxando o saco do governo que a gente tinha, federal, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou filiada ao PT, então não tenho nenhum problema de estar colocando isso. Acho que a gente tem que voltar àquele modelo, valorizar o profissional, colocar as pessoas na faculdade, valorizar a questão salarial, né? Nós tínhamos a proposta que os royalties do petróleo seriam para a educação e para a saúde, nós íamos ter dinheiro e investimento para a educação. Isso nos foi tirado, foram tirados milhões e milhões. Esse dinheiro, ele viria para a estrutura, para a formação, para salário, então a gente tem que retomar aí, né? É um investimento massivo, né, maciço, nos profissionais, fazer um pacto com a sociedade, fazer com que a sociedade entenda a necessidade de todo mundo voltar a estudar, né? Quando eu falo todo mundo a voltar a estudar, é um sonho meu, onde as pessoas comecem a ler, né? Todas as pessoas. Então, se você tem um filho na escola, você também vai ter que estar se atualizando, entendendo o que está acontecendo, porque o mundo muda tanto todo dia, que essa educação, ela não vai conseguir ficar apenas dentro da sala de aula e dentro da escola. A gente tem que fazer aí uma revolução realmente federal, com todas as pessoas, mas eu acho que o pontapé inicial realmente são dos governos federais, estaduais e municipais. A gente fala muito, né? A gente vê muito no interior falar a questão de professor ganhar muito e trabalhar pouco. Aí você que até pouco tempo, né, estava ainda exercendo a função de professora, procede esse mito, mito ou é verdade?
Ganha muito e trabalha pouco. Olha, como é que eu posso dizer? Se você quiser ser um professor com esse estilo, você consegue ser professor com esse estilo. Se eu te falar Mas tem, que não, tem. Se eu te falar que não tem, eu vou estar mentindo. Tem, tá? É a maioria? Não. É uma minoria da minoria da minoria. É uma exceção, não é a regra. Né? Qual que é a regra? A regra é que o professor trabalha muito. Por quê? Primeiro que ele tem que preparar todas essas suas atividades para ele estar fazendo na sala de aula. Né? Então, quando ele vai para uma sala de aula, ele vai dar lá 4 horas, 5 horas de aula, ele teve pelo menos umas 2 horas de preparação para ele estar ali. Fora essa preparação, quando ele retorna daquela aula, ele tem que avaliar se aquela aula ela atingiu o objetivo ou não. Então, ele vai ter mais um tempo para avaliar fora da sala de aula. Ele tem que preparar atividades para que ele avalie se o aluno aprendeu ou não aprendeu. Aí ele tem na sala 3, 4 alunos que não aprendem com determinada didática, ele vai ter que estar repensando qual é a didática que ele vai fazer. Às vezes, o trabalhar do professor não é estar sentado ali escrevendo. Às vezes, o professor está, por exemplo, fazendo faxina na sua casa, né? O professor geralmente não tem empregado. Ele está pensando naquele aluno e como que ele vai usar uma estratégia. Isso é trabalho. Às vezes a gente acha, mas o professor está, sei lá, lavando roupa, mas ele está pensando no Joãozinho que não conseguiu aprender a conta daquele jeito e ele tem que estar usando uma outra fórmula. Então, o trabalhar do professor, ele é muito intelectual. E o trabalhar intelectual não necessariamente é você sentar, agora eu vou pensar. Não é assim que funciona o pensamento, né? Eu acho que você, quando trabalha também, que pensa numa, sei lá, numa reportagem, não vem aqueles insights, de repente você começa a pensar como que vai ser aquele determinado projeto? Isso é trabalho. Isso. E às vezes você fica horas ali pensando, e às vezes você não está nem no teu local de trabalho. Então o professor tem essa atividade de trabalho e que as pessoas não percebem. Isso fora toda a parte de documentação que ele tem que registrar, né? Porque o professor registra frequência, registra o material que ele deu, registra a avaliação do aluno, então se o aluno foi bem ou não, isso demanda tempo. Então, a quantidade de trabalho que o professor faz fora da sala de aula é, no mínimo, o dobro do tempo que ele fica na sala de aula. Então, é que as pessoas não veem. É diferente você pegar uma roçadeira e roçar o mato. As pessoas estão vendo você roçar o mato, mas as pessoas não veem você pensando, você escrevendo, você lendo um livro, você lendo um texto, e tudo isso é trabalho do professor. Então, o professor trabalha muito, tá? Muito. E ganha pouco. Por que ganha pouco? Porque geralmente o professor tem que dobrar o seu trabalho, né? Então, ele trabalha 2 períodos para poder pagar as contas. E o professor não tem que pagar suas contas, o professor tem que ir em teatro, tem que ir em cinema, tem que ter uma boa internet, tem que ter livro, tem que ter... E tudo isso custa dinheiro. Para que ele tem que ter isso? Para que a formação dele seja adequada para que ele seja um bom professor. Então, não seria um luxo essas coisas. É uma ferramenta necessária para que o professor seja um bom professor. Ele precisa viajar, ele precisa conhecer outros lugares, porque isso vai trazer o que para ele? Cultura diversificada que vai resultar numa sala de aula, uma aula de qualidade. Então, tudo isso é trabalho. E muitas vezes a pessoa acha que trabalho é chegar lá, dar aula, ficar com seus 30 ou 40 alunos e vai embora e acabou. Não. O professor faz isso, em casa ele faz um monte de coisa, e quando ele está nas férias, ele está pensando um monte de coisa. Todo professor, quando viaja e vai em algum lugar, ele tira um monte de foto para levar para o aluno, ele faz pesquisa de como que é o engenho, de como que é aquela fazenda, e ele acaba levando isso para a sala de aula. Isso é trabalho, né? Então, penso que essa lógica que o professor ganha bem, não. Talvez as pessoas dessas cidades estão ganhando muito menos do que deveriam. E aí a comparação acaba sendo essa. Então, acho que a lógica é outra. A gente vimos aí o ano passado nessa questão das aulas online, né? Como você vê, isso aí foi um trabalho também que teve um efeito positivo ou não? Porque poderíamos acontecer novamente esse ano, né?
Sim, eu trabalhei dessa forma, né? Só que eu trabalhei com ensino médio. Na época eu ainda estava trabalhando, mesmo aposentada, eu peguei umas aulas numa escola técnica aqui na região e eu estava trabalhando e trabalhei online. Foi um processo difícil porque a gente teve um divisor d'água. A população que teve acesso à internet, a população que tem acesso a condição de fazer pesquisa sozinho, que tem uma família que dá o apoio estruturada, essa garotada caminhou bem, né? Por quê? Porque tinha o irmão, tinha a mãe, tinha o pai, letrados, que davam todo o suporte que a escola não podia dar, né? Meio que a escola passou as informações, mas ela não teve como acompanhar ali, de fato, aluno por aluno. Então, a gente viu aí esse divisor. E a população que não tem recurso, que é a maioria do povo brasileiro, realmente sofreu muito. Eu tive alguns casos que eles tinham um celular, né? Esse celular era para aula de todos os alunos da casa. Então, eram 3 crianças, no caso, um do ensino médio e 2 menores, e ainda a mãe usava esse celular para trabalho remoto. Agora, me fala como essas crianças tiveram acesso. Pouquíssimo, né? Então, aí a gente viu como que o Brasil está desigual em termos de condições mesmo de ter uma aula online. Foi necessário? Foi necessário. Perdeu-se muito. Mas não porque não fosse ter a forma lá, mas porque muito tinha o recurso e as famílias não tiveram a estrutura para poder estar acompanhando esses alunos com a qualidade de uma pessoa letrada, uma pessoa que saberia tirar as dúvidas. Daí a necessidade, né, do professor. E a gente vai ter bastante dificuldade quando tudo isso passar para retomar todo esse processo de aprendizagem, porque os nossos alunos não têm autonomia de estudo, né? Esse é um problema sério. Os nossos alunos são muito dependentes dos professores. Eu penso que a gente tem que trabalhar bem na linha do Paulo Freire, quando a criança desenvolve, o adolescente desenvolve a vontade e o gosto pelo conhecimento, porque aí ele vai embora. Então, a gente precisa desenvolver essa autonomia de forma assim, urgente, para que a educação, de fato, melhore em todo o país. Professora, eu tenho certeza que a senhora, mais uma vez, chamei de senhora, né? Tudo bem. Professora, mais uma vez, me perdoe, né? Está sempre repetindo. Eu pedi que você desse uma olhada na questão do IDEB, daqui do município de Jorginho Avelino, para a gente falar sobre o IDEB daqui do município de Jorginho Avelino, já que você tem bastante conhecimento nessa área. O que falta, que pode melhorar? A questão do IDEB, ela tem aí duas situações que eu acho que são distintas, mas complementares. Ela precisa de um investimento. Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Agora deu uma travada. Melhorou? Espera aí, deixa eu só... Tá. Você aqui como... Não estou lhe ouvindo agora. Não, eu estou te ouvindo normal. Deixa eu ver aqui. Aqui está normal. Não consigo ouvir. Não? Eu estou te ouvindo normalmente e bem, tranquilo. Não estou conseguindo. Só um momentinho agora, aqui, melhorou? professora. Ok. Não estou conseguindo. Não, caiu? Aqui está normal. Estou te ouvindo perfeitamente. Bom, agora caiu. Agora eu não sei o que eu faço. Vou aguardar um pouquinho.
está voltando, vamos ver se a gente volta para falar um pouco do IDEB. Pronto, agora estou me ouvindo. Melhorou? Agora estou lhe ouvindo. Então tá Melhorou. jóia, então tá ótimo. Em relação ao IDEB, como eu estava falando, nós temos aí duas vertentes que penso eu para melhorar o IDEB. Primeiro que o IDEB da cidade de vocês, ela está mais ou menos de acordo com o IDEB das cidades que são parecidas com a cidade de Senador Georgino Avelino, né? É isso. Uma é a questão individual da escola. Quando a gente fala em IDEB, a gente tem que estar pensando na questão micro, né, que é a questão da escola, do grupo de alunos da escola, dos gestores da escola. Então, para você melhorar esse IDEB, essa equipe ela tem que estar bem afinada. Independe da interferência dos governantes. É lógico que os governantes eles precisam ter um olhar no IDEB geral, fazer os cursos necessários. Mas o IDEB, sim, dá para uma escola ela fazer uma modificação. Mas para isso tem que ter um comprometimento muito grande de toda a equipe. Se não houver um comprometimento, você não consegue melhorar esse IDEB. E para você melhorar, você tem que estar pensando em ações simples. Não adianta a gente pensar em ação complicada. A gente tem que identificar onde é o problema. O problema é, sei lá, matemática, na questão do 6º ano. Então, a gente tem que trabalhar ali. O que o professor de geografia pode ajudar, o de história pode ajudar, o de inglês pode ajudar. Mas, para isso, como eu te falei, o grupo tem que estar coeso. O grupo tem que querer mudar esse IDEB. E para o grupo querer mudar esse IDEB, o gestor da escola, o diretor e os coordenadores pedagógicos, eu acho que tem, né, coordenador pedagógico aí nas suas escolas, eles têm que ter uma coisa muito forte, uma empatia com o grupo. Por que eu te digo isso, Marconi? Eu já trabalhei em escolas onde os professores têm uma relação tão ruim com a direção e com a coordenação pedagógica que não vai sair um trabalho legal. Porque existe uma rivalidade de interesses, rivalidade de postura, de ego. Então, para a gente mudar um IDEB, a primeira coisa que você tem que fazer é desarmar a equipe, tirar todos os seus preconceitos e, junto, construir isso. E tem que começar dos gestores. Diretor e coordenação pedagógica tem que ter uma relação de... É mais que amizade, é cumplicidade com a equipe. É respeitar a equipe, saber que a equipe vai ter falhas, a equipe vai ter erros. E a gestão, ela precisa ter uma afinidade de mostrar o erro com carinho. Porque eu, como professora, tenho falhas. E a pior coisa que tem é quando um diretor te mostra aquela sua falha de forma grossa mesmo, sabe? Te expõe para o grupo. E aí, qual que é a tua vontade? Isso enquanto pessoa, tá? Não estou nem dizendo como profissional. A tua vontade começa a ficar minada. E por mais que você seja profissional, as relações sociais que acontecem dentro de uma escola, elas são tão importantes quanto as pedagógicas. Se você não tiver uma relação afetiva, de respeito entre essas equipes, você não consegue melhorar o IDEB. A não ser que já seja uma escola elitizada, independente das relações sociais, os alunos têm aí uma formação boa, então o IDEB vai ser alto. Mas se você tem uma escola fragilizada, a primeira coisa é você unificar essa equipe. Você trazer ela realmente para o vamos mudar, e aí não vamos mudar, construir práticas simples, identificar onde que é o problema, juntar todos os professores e ajudar o Joãozinho, ajudar a Maria, ajudar o professor que tem dificuldade, porque a gente tem professor que tem mais dificuldade de passar o conhecimento. Então, se um professor ajuda o outro, é porque nenhum dos dois está com o ego muito lá em cima. Então, eu penso mais ou menos nesse sentido, né, que para a gente melhorar o IDEB, a gente tem que juntar a equipe, transformar aquilo numa equipe, e aí sim, aí você consegue envolver os pais, envolver os alunos, envolver a comunidade, e aí a coisa vai acontecer, né? Não de forma natural, mas de forma mais profissional. Isso leva algum tempo, professora, para a gente ter uma melhora aqui na cidade? Olha, eu creio que em 2 anos você consegue fazer uma modificação do IDEB de uma escola.
Não acho que precisa mais do que isso, não, né? Porque são 2 anos. A gente fez a prova agora no final do ano, acho que foi em dezembro, né? A prova. Eu acredito que agora, no planejamento, se as escolas se dispuserem a fazer realmente um trabalho, é possível sim, no próximo IDEB, você ter uma melhora Que você significativa. fala, queria que você explicasse melhor. Qual o planejamento, assim? Me esclareça melhor para mim entender também. Então, aí eu teria que estar vendo o resultado do IDEB da escola. Por quê? Porque o IDEB, ele identifica se o problema é na matemática, se o problema é na língua portuguesa, se o problema é a falta de frequência escolar. Então, eu tenho que identificar qual que é o problema. Não adianta eu te falar, olha, tem que fazer isso em português. Não tem como. Então, tem que identificar qual que é o problema daquela escola, né? E para fazer isso, é só a escola que consegue fazer. Marconi, não adianta eu falar, olha, aquela escola o problema é esse. Não, tem que se fazer um raio-x da escola. Quem faz isso? É a própria escola. Por exemplo, tem que se perguntar para os pais, como que os pais veem a escola, como que os alunos veem a escola, como que os professores veem a escola, como que os alunos veem os professores, quais são os problemas dos professores. Então, essa conversa, ela tem que acontecer dentro da escola. Eu não sei se você consegue entender, mas cada escola vai encontrar um tipo de problema. Não são os mesmos problemas. São problemas diferentes. Identificando o problema, que pode ser português, pode ser matemática, pode ser o problema que ela não faz lição de casa. Eu tive uma situação de uma determinada unidade escolar, que a gente conseguiu melhorar o IDEB assim, fantasticamente. Em 3 anos, em 4 anos, a gente saiu da terceiro pior IDEB da cidade para o segundo melhor IDEB da cidade. Tá? Isso em 4 anos. O que a gente identificou? Que os nossos alunos, eles estavam com um problema de frequência, então eles faltavam, isso naquela escola, eles faltavam uma vez por semana. E aí, por quê? Porque não atingiu 75% de ausência, então eles perceberam que se eles faltassem uma vez por semana não tinha problema de reprova. Então a gente teve que fazer um trabalho muito grande para que esses alunos parassem de faltar. Como que nós fizemos esse trabalho? Nós acompanhamos toda a falta do aluno. Aluno faltava, a gente ligava para os pais. Aluno faltava, a gente mandava bilhetes para os pais. Aluno, qualquer falta. E com isso a gente conseguiu diminuir a falta do aluno. Outro problema que a gente identificou é que o aluno não fazia lição de casa nessa escola. O que nós fizemos nessa escola? Nós paramos de chamar os pais por conta de problema de disciplina. O maior problema da escola, a penalidade mais grave, era não fazer lição de casa e, pior ainda, não fazer lição da classe. Então, quando o aluno, eu não sei se aí na sua escola né, tem, mas às vezes o aluno ia na escola, ficava o dia inteiro sem fazer lição, ficava sentado lá, simplesmente sem fazer nada. Esse aluno, ele era enviado para a equipe da coordenação pedagógica e a gente ligava para o pai, olha, seu filho não está fazendo lição. Então, a gente entendeu que quando a gente mudou essas duas coisas, a gente não trabalhou matemática, não trabalhou nada de conhecimento específico. A gente trabalhou a lição, que o aluno não fazia em sala, olha que absurdo. No nosso tempo, era um absurdo você chegar na escola e não fazer lição, né? Nessa escola, eles não estavam fazendo. A gente mudou isso. E a gente mudou que eles pararam de faltar. Por quê? Porque quando faltava, o pai tinha que ir lá. E o pai começou a se encher o saco, então ele colocava o aluno para ir para a escola. Nisso, só nessas duas atitudes, que não tem nada a ver com aprender português, aprender matemática, a gente conseguiu fazer, assim, uma melhora nos resultados que você não tem ideia. Então, é difícil eu te falar, olha, tem que fazer isso. Não, tem que identificar qual que é o problema da escola. Nessa escola que eu trabalhei, os nossos maiores problemas eram não fazer lição e frequência. Acabou isso, o IDEB subiu. Por quê? Porque o aluno passou a frequentar, a fazer lição, então ele começa a estudar. Você entende a relação? Só que para a gente chegar nessa lógica,
a gente teve que debruçar muito pai, aluno, professor, direção, e entender o que estava acontecendo na escola, entender os índices, entender a frequência. Então, tem que fazer uma análise muito criteriosa do todo da escola, para que você consiga fazer uma mudança. Por isso que eu te falo, o IDEB, a escola pode mudar com ações simples, como foi o caso dessa que eu trabalhei. Não sei se ficou claro. Não, sim, ficou. Ô, professor, outra coisa que eu queria fazer uma pergunta, não sei que cabia, essa questão de envolver a educação com o esporte. Levar o esporte também para dentro da escola. É totalmente importante, é necessário. Por quê? Sim. A autoestima do aluno melhora. Tem aluno que não nasceu para matemática, para história, para geografia, mas nasceu para o esporte, e ele precisa ser valorizado. Ele tem que ter a média mínima dele em português, matemática, história, lógico, mas ele precisa do esporte porque ele pode se sobressair. Assim como a música também é importante ter na escola. Então, penso que essas atividades, elas vêm ajudar, né, em toda a formação do aluno, a formação cognitiva. E outra coisa importante, Marconi, tem pessoas, por exemplo, que nunca serão um excelente escritor, mas fazem muito bem na parte de desenho, ou trabalham muito bem em geografia. Às vezes a escola não valoriza isso, então a autoestima do aluno cai muito. Então, valorizar aquilo que o aluno tem de competência. Ele é ótimo em geografia, vamos valorizar. Né? Não, ele não é ótimo em geografia, mas ele sabe aquele aluno que cativa todo mundo, que faz todo mundo rir, que é a alegria da escola? Esse aluno tem que ser valorizado pela essa postura, né, de ser gente boa, né? E a escola às vezes peca um pouco nesse sentido, só valoriza quem é bom em português, matemática, e as outras disciplinas acabam sendo meio que qualquer coisa. Então, a educação física, o esporte é, assim, fundamental. Trabalhar as competições, trabalhar as habilidades. Tem aluno que sabe cantar maravilhosamente bem, e às vezes a escola nem sabe que ele sabe cantar. Então, trazer toda essa habilidade que o aluno tem para a escola é fundamental. E o esporte, né, é vida, então quanto mais a gente ter esporte, melhor é, porque vai fazer bem também, né, a parte física desses alunos. Qual o tipo de esporte a gente poderia assim, levar hoje para a sala de aula no interior, uma cidade pequena, tipo a que eu moro? Então, eu não sei como que é a estrutura aí do Rio Grande do Norte, mas eles têm aula de educação física, não tem? Tem, sim, tem. E nessas aulas de educação física, eu penso que eles precisam conhecer a teoria dos esportes, que é importante, e experimentar todos os esportes possíveis. Não no sentido de competição, né, só campeonato, mas se a cidade puder desenvolver pequenos campeonatos de futebol, de vôlei, de handebol, ou de brincadeira de rua, às vezes existe alguma brincadeira específica, né, aí na região de vocês que dá para fazer campeonatos, é interessante, mas é legal fazer o aluno ter contato com todos os esportes, ter contato com boxe, ter contato com esgrime, ter contato, né, sei lá, pegar um dia e pegar um esporte que a gente nem tem no Brasil, mas eles terem contato e poderem praticar, porque ele conhecendo vários esportes, ele pode até um dia virar esportista. E nós temos a condição da corrida, né, do ciclismo, eu não sei qual que é a realidade aí, mas às vezes a gente pode estar desenvolvendo isso, né, com a escola ou mesmo na cidade, para poder estar desenvolvendo, né, aquela situação de corrida com salto, corrida com vara, ou a parte de ginástica, balé. Então, tem muita coisa que penso que é possível ser feita. O que precisa ver o que tem de estrutura, né? A cidade, qual é a estrutura que ela tem para desenvolver o esporte? Né? Tem esporte que não precisa de estrutura nenhuma. Né? Se você for fazer corrida de rua, por exemplo, você não precisa de estrutura, mas você precisa de um bom tênis. Então, é uma estrutura individual, senão você vai destruir o pé da criança. Mas eu acho que é importante, é fundamental essa presença aqui do esporte. Na nossa cidade, a gente, desculpa interromper, aqui na nossa cidade a gente tem a cultura, né?
Uhum. Tem projeto de cultura também que eu acho que deveria ser ensinado também para os alunos, porque as pessoas que praticavam a marujada aqui na cidade, não sei que você conhece o que é marujada, Aham. muitos já faleceram e a juventude não conhece, né? Não sabe o que é aquilo ali. Deveria ser É, importante levar para a sala de aula. com certeza. Cabe, então, a prefeitura está talvez desenvolvendo um projeto para resgatar as pessoas mais velhas que têm essa prática e está desenvolvendo atividades para poder que a cultura não acabe, porque se você não reforça, ela vai acabar. E aí acaba sendo substituída por uma cultura, né, global, da Globo, que nem sempre é o que a sociedade precisa, e a cultura local, ela desaparece. Isso é muito triste. Então, a escola, sim, precisa estar desenvolvendo isso. Mas aí não só a escola, porque a escola tem um currículo para estar desenvolvendo. Então, eu acho que aí é mais do que a escola. Aí eu acho que é uma coisa mais ampla de desenvolvimento da cultura e usar a escola para isso. Né, fazer campeonato, fazer show. Eu não sei quantas escolas tem na sua cidade, mas fazer um encontro de escolas para estar fazendo uma apresentando uma coisa, outra, é uma forma de desenvolver esses projetos, né, nas datas comemorativas, não sei, talvez seja interessante por aí. Ok, professora. Me fale também um pouco aí da questão das escolas aí da tua cidade, né? Para que a gente possa conhecer um pouco e trazer como uma aula aqui para a gente, né? Ó, a cidade que eu moro, ela tem escolas públicas, né, escolas particulares. As que eu trabalhei foram todas escolas públicas, como, né, professora pública do estado de São Paulo. E nós temos escolas pequenas, a gente fala escola pequena com na faixa de 150 alunos, e escolas grandes com mais de 1.000 alunos. Né, então, tem aí uma estrutura grande. A cidade tem mais de 200.000 pessoas, então é uma cidade de um porte médio, né? Não é uma cidade grande, mas é uma cidade de um porte médio. E são separadas as escolas de primeiro ao quinto ano, elas funcionam em alguns prédios, de quinto ano, de sexto ano em diante, em outros. O que eu acho que eu não gosto. Eu gostava quando era todo mundo junto, que a criança entrava lá no primeiro aninho e saía no ensino médio da escola. Eu acho que é mais produtivo. Essa divisão foi feita há alguns anos atrás pelo governo do estado, por conta de que a escola do ensino médio precisava de mais laboratórios, mais estrutura, mas eu acho que a gente perde porque a criança ela não cria a situação de pertencimento, né? Se você tem uma criança desde pequenininho e sai do ensino médio, todo mundo conhece aquela criança. Eu acho que o vínculo que ela cria na escola é muito grande, mas enfim, né? Aqui não, aqui é dividido, não sei como que é na cidade de vocês. A gente tem algumas escolas com IDEB bem alto aqui na nossa cidade, nós temos escolas também com IDEB baixo. Então, temos aí toda essa divisão por conta da questão social. A gente vê que escolas que são mais no centro, né, são famílias com mais recursos, os resultados são melhores. E escolas que são mais periféricas, os resultados são, né, piores. E uma coisa que a gente tem aqui, que é igual, acho que em todo o Brasil, as escolas do ensino médio têm os IDEBs mais baixos. Né? A gente percebe que o aluno entra lá no primeiro aninho, todo feliz para estudar, e aí parece que ele vai desaprendendo. É essa lógica que a gente, né, percebe. Chega no ensino médio, eles têm um resultado menor, mas isso é em todo o país. E são mais de 50 escolas na cidade, então a diversidade ela é muito grande, né? Não tem muito como te falar de uma ou de outra. É mais ou menos. E aqui a gente tem escola tanto estadual quanto escola municipal, tá? Ok, professora. Sim. Nós temos também faculdade na cidade, tá? Não nenhuma faculdade federal, mas a gente tem faculdades municipais na cidade que acaba abarcando aí até a formação de professores. Professora, só mais uma pergunta para a gente concluir o nosso programa de hoje. Essa questão do IDEB, voltando só um pouco, qual a pontuação hoje para que a cidade tivesse num nível melhor?
Qual a pontuação? Eu estou falando isso porque eu Seis. estou nesse assunto. 6. 6? 6. Para os alunos de primeiro ao quinto ano, a nota adequada seria de 6 a 10, né? E geralmente as escolas, as de vocês, está na faixa de 4 e pouco, né? Que não é tão ruim, que a gente tem escola de 1 e pouco. Do sexto ano ao nono está na faixa de 5 a nota adequada. E o ensino médio está na faixa de 4. Ela decresce mesmo, tá? Então, essa seria o ideal para a gente atingir um IDEB adequado, de acordo com as notas mundiais, porque o IDEB se baseia, né, nas notas do mundo. Então, a gente quer ter um Brasil com uma nota adequada. E uma coisa que eu acho que é importante estar colocando, Marconi, essa ideia do IDEB é uma ideia da gente fazer uma régua e definir aonde que o Brasil está. Isso foi feito em 2007, no governo do PT. Então, é importante a gente entender que o PT ele tinha essa preocupação de identificar aonde o Brasil estava para que a gente fizesse todo um planejamento. Aí a gente volta lá naquilo que eu falei do pré-sal. Quando a gente perde todo aquele investimento, a gente perde um pouco, não a lógica do IDEB, mas como que a gente vai atingir se a gente perdeu o recurso que ia dar suporte para que a gente crescesse enquanto educação no país. Então, a gente ficou com o IDEB, com a meta, mas o recurso que iria fazer alavancar isso nos foi tirado. Então, como que a gente vai fazer se a gente não tem um recurso massivo para poder investir? É possível melhorar individualmente? Mas se a gente não tiver um investimento realmente na educação, você vai pipocar uma escola boa aqui, uma escola boa ali, mas você não faz crescer, né, a educação do Brasil. Então, é muito sério essa questão desse investimento que nos foi, né, tirado pelo, né, nosso momento histórico que a gente vive hoje. Essa questão das cotas, professora, hoje ainda há essa possibilidade de o negro ter essa só a vontade ou ainda tem o prazer de participar da uma universidade? Olha, hoje Com essa retirada hoje a gente está no né? retrocesso, né? A gente está no retrocesso, a gente tem mais população pobre saindo das universidades, eles não estão conseguindo manter na universidade. Muitos entraram, começaram, mas não conseguem manter. E qual é essa população que está saindo? Primeiramente, a população negra, que é a população mais pobre. A gente vê estatisticamente falando que a população negra, ela ganha menos. Então, com certeza, essa falta de infraestrutura, ela vai bater primeiro na porta da população negra. E a população negra é mais de 50% da população brasileira, né? Então, a gente está falando aí na população que não tem recurso e que a gente precisa urgentemente reverter. Então, a gente precisa mudar toda a lógica da educação, senão a gente vai estar perdendo aquilo que a gente estava tentando construir, que é a inclusão de toda a população na universidade. Né? Aí eu já vi até algum comentário, mas as universidades são fracas, os alunos não aprendem, mas esse é um processo. Quanto mais gente na universidade, melhor a gente vai ter a qualificação profissional, mais profissionais, então a gente melhora toda a estrutura brasileira. Né? E quem está pagando é a questão do negro mesmo, né? Com essa ideia de diminuir cota, com essa ideia de até acabar com as cotas, não perceber o quanto o Brasil deve, né, para a população negra, que foi totalmente destruída na nossa sociedade, que é a maioria que não é nem reconhecida. Né? Então, a gente precisa repensar tudo isso, e aí não é individualmente em escola, aí é questão de uma educação mesmo no nível federal, que a gente tem que repensar. Inclusive, eu vi aquele seu artigo que você postou na coluna, muito importante, viu, sobre isso aí. Eu coloquei um detalhe que eu gosto muito de chamar a atenção, a questão das lojas de brinquedos, né? Porque a gente, quando vai numa loja de brinquedo, a gente só vê boneca loira, no máximo com cabelinho preto. A gente não vê as bonecas negras. Cadê essas bonecas? Cadê esses bonecos? Aí a criança, metade da população brasileira é negra. Aí a população entra nas lojas de brinquedo, ela não encontra a boneca negra, ela não se reconhece.
Então, a gente tem um problema de autoestima muito grande, né? Então, a gente tem que estar mudando isso, assim, de uma forma drástica. Eu não sei muito bem como, mas eu acho que as lojas de brinquedo, elas precisam se adequar, né, a trazer um serviço mesmo, não só do brincar, mas do brincar com coerência. Porque senão a gente fica brincando de que o Brasil é branco e o Brasil não é branco. A gente precisa, então, né, ter o nosso Brasil negro. Qual o problema? Uma cor linda, maravilhosa, é a nossa cor. Por que a gente vai desdenhar sobre isso? Então, né, eu deixei realmente ali um questionamento para que as lojas de brinquedo, quem sabe, mudem essa postura. Ok, professora. Agora me fale aí sobre essa questão da coluna, né, do portal. Qual os dias da semana irá ter notícia nova, né? Eu quero Tá. saber. Eu vou estar escrevendo de quarta-feira, né? Porque Toda quarta não quarta sei, será, né? toda quarta-feira, né? É um dia que para mim fica tranquilo. E aí eu vou estar postando mais ou menos aquilo que eu coloco no canal do YouTube, que eu tenho um canal do YouTube, né? Como eu te falei, foi ali que a gente também se encontrou. E alguma coisa que eu acho que lá, né, fez algum efeito, aí eu vou estar fazendo né, essa troca e tá escrevendo um pouquinho, né, aí no portal. Ok, professora. Então, para não tomar muito seu tempo, né? Vamos encerrar o programa hoje, né? 45 minutos de programa, foi bom, né? Nossa, Bem falamos explicado, né? bastante. Bem legal, né? E eu só tenho ali a agradecer, né, pelo tempo de estar aqui batendo um papo conosco, trazendo um assunto novo para nossa cidade e para todos que estão nos assistindo, né? Eu que te Inclusive, agradeço, Marconi. eu vou convidar você novamente para uma live e vou convidar uma colega também sua, né? Eu posso dizer sua porque também é professora, que é a Ótimo. presidente do Sindicato dos Professores, né? Hum. Para a gente fazer aí um programa com vocês duas seria muito bom, viu? Vai ser um prazer estar conversando, sim, que o sindicato é muito importante, ele tem que estar aí à frente das lutas profissionais, né? A gente tem que valorizar essa luta, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer a educação crescer, com a união, né? E a gente tem que ter um sindicato forte, sim. Acredito que seja muito importante. Eu tenho mais aqui a agradecer a oportunidade de estar, né, escrevendo. Isso para mim é muito importante, Marco. Eu estava querendo escrever, mas a coisa não estava acontecendo. Quando você, né, colocou a possibilidade de eu escrever, para mim foi, né, parar e escrever aquilo que eu penso, que eu sei, que eu acredito. Para mim está sendo um prazer realmente fazer isso. E eu espero poder compartilhar com vocês esse meu conhecimento. É isso que eu tenho. Ok, a gente que lhe agradece. Tem algum comentário? Tem? Sim, temos uma pergunta, né, da internauta Luísa Lima. E ela pergunta assim: o que a professora acha sobre ela? Não entendi. Deu para ouvir? Não. Deu para aqui mais perto, porque eu estou sem o retorno aqui, professor. Aí estou com a pessoa aqui no outro computador. Boa noite, professora Silvana. Boa noite aos internautas. Boa noite, Marconi. Temos sim uma pergunta do internauta chamada Elisa Lima, que pergunta assim: o que a professora acha sobre o EJA? Tá. O EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, ela é necessária, ela é fundamental para que a gente coloque essas pessoas de volta, né, no processo de formação. A gente tem muitas pessoas na faixa de 20, 25, 30, 40 anos que por algum motivo não concluíram a escola. Então, é importantíssimo que elas tenham, sim, essa formação, que elas consigam aprender, né? E a escola é o caminho. Hoje em dia, Não estou se a lhe gente ouvindo, professor, um momento. não tá. Agora ficou difícil aqui, não estou. Tá me Eu ouvindo? tô perfeitamente. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Não sei onde foi que o iPhone de novo.
Só um momento aí, que deixa eu ver que a gente Ok. consegue. Só um momento que a gente volta de novo, Jorge. Vamos aguardar. Eu não sei se eles estão me ouvindo. Pronto, agora eu acho que está ok, Pronto. né? Acho que sim, aqui está ótimo. Então, sobre o EJA, é fundamental que as pessoas voltem a estudar, porque hoje toda profissão exige no mínimo ensino médio. Então, se essa garotada de 20, 30, 40, 50 anos não terminou essa ensino fundamental ou médio, elas estão fora do mercado de trabalho. Então, é necessário, é fundamental. Quem já trabalhou com a faixa etária, eu não sei se, né, é o caso dessa professora, o nível de interesse desse grupo é muito grande, né? É muito satisfatório trabalhar com eles, porque eles são sedentos de informação e eles têm maturidade. Então, geralmente, é uma faixa etária boa de se trabalhar. Então, é necessário, é importante para que melhore a qualificação de todos os profissionais da cidade. E o incentivo também a depois fazer o ensino técnico e fazer faculdade, porque hoje a gente está na era do conhecimento. Se a gente não tiver formação, inclusive acadêmica, universitária, a gente está fadado a ter subempregos. Então, a gente precisa, sim, melhorar. Não que todo mundo tenha que fazer faculdade, tenha que ser formado, não é isso. Mas quanto mais qualificação a gente tiver dentro de uma cidade, melhora o nível de toda a cidade. Então, é totalmente necessário. Eu não sei se vocês têm, né, aí, se a prefeitura faz essa educação, é o Estado, mas eu penso que é muito importante. Tem mais algum? Só comentários. Sim. Paulo Pasquini, meus parabéns a todos e um abraço à nossa amiga professora Silvana. O Paulo Deu para Pasquini, ouvir? ele é daqui da cidade. O Paulo Pasquini é aqui da nossa cidade de Americana, é um grande militante do PT, é uma pessoa, assim, incrível. Ok. Então, professora, agora vamos se despedir do nosso pessoal, né? Fique à vontade, esse espaço é Bom, seu. agradeço, Marconi, né, o convite e me disponho a estar colocando um pouco que eu sei, né? Como eu te falei, a gente aprende muito. Então, eu tenho aí a condição de ensinar, né? Não posso ter a minha falsa modéstia, eu tenho conhecimento, mas o aprender é muito importante. Hoje eu estou num momento da minha vida que eu quero aprender. Então, quanto mais eu puder aprender com a cidade de vocês, quanto mais eu puder estudar a cidade de vocês, e se eu puder ajudar de alguma forma, com alguma dica, com alguma orientação, ou com algum contato, com certeza eu me disponho a estar fazendo, porque eu acredito na educação, eu acredito, né, que só com a educação a gente consegue transformar. Né? Então, por isso que eu estou, né, disposta aí a seguir com esse meu trabalho. Aproveitando, professora, fale o nome do seu canal, o pessoal queira acompanhar o Tá. seu trabalho. Meu canal é Aloxi, que é escola ao contrário, né? Porque eu acho que a escola está realmente de ponta cabeça. Então, Aloxi, se você escrever escola de trás para frente, é o nome do canal, não tem como esquecer. E aí a gente está lá postando há quase um ano, e depois eu deixo no comentário o nome do canal, né? Se alguém quiser acompanhar, aí seja muito bem-vindo também. E tiver ideias de estar colocando, né, alguns vídeos no canal, algum assunto, eu agradeço a sugestão também. Ok, professora, mais uma vez, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite, Marconi. Agradeço, fiquem com Deus. E obrigada aí a todos que estão seguindo a gente. Até mais. Um abraço. Outro.